E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 6 de janeiro. Copa do Rei. Desportiva Mineira contra Real Madrid. Nos últimos 5 jogos, o Desportiva Mineira empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 4 e empatou 1. Palpite. Fora vence no ao vivo. Campeonato grego. Panetólicos contra Olympiacos. O Panetólicos é o 6º e o Olympiacos o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Panetólicos venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Olympiacos venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 2. O último jogo entre essas duas equipes no ano passado foi 0-0. Palpite, fora vence. Campeonato inglês, Wolverhampton contra Nottingham. O Wolverhampton é o 17º e o Nottingham o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. No último jogo entre essas duas equipes, foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Championship, Queen's Park contra Luton. O Queen's Park é o 16º e o Luton o 20º. Nos últimos 5 jogos, o Queen's Park venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Luton venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Liga de Israel, Raina contra Apoel Jerusalém. O Raina é o 7º e o Jerusalém 8º. Nos últimos 5 jogos, o Raina venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Jerusalém venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A última partida entre essas duas equipes foi 1-0 para o Raina. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Haifa contra B Jerusalém. O Haifa é o 3º e o B o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Haifa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o B venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Jerusalém. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Supercopa da Itália, Inter e Milan. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu todos. Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 3 e perdeu 2. No último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Milan. Palpite, Inter vence, empate anula. Ou Inter campeão. Campeonato português, Gil Vicente e Rio Ave. O Gil Vicente é o 11º e o Rio Ave o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Gil Vicente venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Rio Ave venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No último jogo entre essas duas equipes, o Gil Vicente ganhou por 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Copa São Paulo, Nova Iguaçu e Atlético Mineiro. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Coimbra e Fluminense. Palpite, Fluminense vence. Jacioba e Santos. Palpite, Santos vence. Santa Cruz e Palmeiras. Palpite, Palmeiras vence. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Então se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para ficar ligado. E para eu saber quem assistiu esse vídeo do início ao fim, comenta aqui embaixo a palavra Folha. Tamo junto e até a próxima!